E aí, meu caro vestibulando e vestibulando aqui do VestiTube, como é que você tá? Preparado para mais uma revisão aí? Dessa vez é pro Enem, viu, galera? Então, nessa coletânea de revisões, eu espero que vocês estejam aprendendo bastante, né? Então, vamos lá, vou acessar as questões aqui pra gente. Eu estou utilizando aqui, galera, não é o Enem da primeira aplicação, estou utilizando da segunda por alguns motivos. Primeiro, porque eu acredito que uma grande parte já fez a prova do Enem da primeira aplicação e provavelmente eu queria também trazer algo diferente aí para vocês, tá? Então é por isso que eu coloquei essa outra versão da prova. O enunciado vai estar na tela, então bora lá, questão 1. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias E. coli sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então ele te dá aí um desenho, né? Então atento ao fosfolipídio, ao lipopolissacarídeo, a nanopartícula, o peptidoglicano, enfim. E aí ele diz assim, né? A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação, e aí tem as alternativas. Bom, pessoal, é o seguinte, nesse tipo de questão aqui, a gente precisa retomar interações intermoleculares, interações que acontecem entre moléculas diferentes, portanto, intermoleculares. Nós temos algumas, dipolo induzido, dipolo permanente, temos ligação de hidrogênio e a interação íon-dipolo, pessoal. Gente, isso aqui já cai sempre no Enem. Aqui, nesse caso, um grupo hidroxil, você sempre vai lembrar de uma hidroxila na hora da prova. Se bater a dúvida, lembra da hidroxila. OH. No OH, você vê que o hidrogênio está ligado ao oxigênio. E aí, pessoal, aonde que acontece ligação de hidrogênio? Vamos fazer essa revisãozinha teórica. A ligação de hidrogênio, ela sempre vai acontecer quando você tem hidrogênio ligado a átomos muito eletronegativos. E quais são os átomos muito eletronegativos? A gente considera 3: flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra da fila de eletronegatividade? São eles. Então, ligação de hidrogênio vai acontecer quando você tem hidrogênio ligado a isso. Nesse caso, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, vai acontecer uma ligação de hidrogênio. Isso dá para a gente aqui, deixa eu ver, da letra A, pessoal. Letra A. Nas provas anteriores, teve uma questão de interações, né? Como uma revisão, aproveito para abordar isso, né? Em que você tinha partículas na atmosfera que faziam aglomerações até fazer a chuva acontecer. E aí essas partículas tinham a ver com o amônio. O amônio é um íon, é o NH4+, é um cátion. Aí, nesse caso, é uma interação que o Enem perguntava qual é o tipo de interação. Era uma interação, se tem o íon, é uma interação íon-dipolo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bora para a questão 2. Uma questãozinha aí top também. Bom, o vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho, que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4%. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostras de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de hidróxido de cálcio em 0,1 mol por litro e um indicador que faz com que a solução fique cor de rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,1 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do ácido acético igual a 60 e a do hidróxido de cálcio igual a 74. Qual é
o valor mais próximo para o volume de solução de hidróxido de cálcio em ml, que deve estar contido em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada. Meu Deus do céu, enunciado enorme, mas vamos com calma, vamos interpretar primeiro aí esse exercício. É o seguinte, ele está contando aí basicamente, né, que o ácido acético ele pode ser obtido através da fermentação, ok? E o teor que é permitido, o teor mínimo, né, é de 4%, tá bom? Ó, 4%. Em relação, estou falando de volume, é um título em volume, pessoal. Essa é aquela aula de concentração das soluções. Então, um título aqui em volume. Ele pegou uma amostra de 1 ml. Aí, meu amigo, né, você já fica meio esperto, né? Porque a química, eu sempre brinco aí com meus alunos, né? Qual que é o princípio fundamental da química? Regra de 3, meu querido, regra de 3. Então, é sério, não tem como fugir, velho, é sério. Então, ó, se eu tenho 4%, 4 ml de ácido por 100 ml de solução. Mas eu peguei 1 ml. Se eu peguei 1 ml, quanto que eu vou ter aqui? Pô, vou chamar de V, vou ter 4 vezes 10 a menos 2 ml. Então, ó, primeiro passo do exercício, dividir o exercício em passos para ficar bom aí para você, beleza? Então, ó, achei o volume de ácido que eu tenho numa amostra de 1 ml, beleza? Em uma amostra de 1 ml eu tenho 0,04 ml de ácido. Aí, ele diz que a concentração do kit de hidróxido é de 10 a menos 1 mol por litro. E o kit tem um indicador que nesse caso aqui não vai nos servir para nada, tá? Pessoal, primeira coisa, olha só, olha que louco, ele te deu a densidade do ácido acético. É 1,1 gramas para cada 1 ml, mas eu tenho essa quantidade. Então eu pergunto, eu tenho 1,1 gramas para 1 ml. E para essa quantidade, eu tenho M de massa. Você vai ver que essa massa vai dar 4,4, 10 elevado a menos 2 gramas. Fácil, tá? Terceiro passo, estabelecer a relação estequiométrica. E aí eu sempre falo para os alunos, cálculo estequiométrico é questão de QI, questionamento, informação. Ele te deu a informação de quem, pessoal? Fala para mim. Do ácido. Pô, eu tenho a massa, tenho o volume do ácido. Se eu consigo achar, já tem a massa molar que o exercício deu, ó, tá aqui, ó, 60 gramas por mol. Então, a hora que você faz, você vai perceber que, ó, eu tenho duas hidroxilas, o ácido acético é um ácido que libera um H+, monoprótico, portanto, você vai ter duas unidades ali, né, 2 mols de ácido. Então, é 2 mols de ácido para 1 mol de base. Massa molar do ácido, 60 gramas por mol. Eu tenho 2 mols, multiplico 60 por 2. Então, 2 vezes 60 gramas está para 1 mol de base. E o exercício pergunta o volume da base, mas para eu achar o volume eu preciso achar o número de mols, porque daí eu já tenho a concentração, eu acho o volume, tá bom? Então, eu pergunto, né, 120 gramas de ácido, que é a massa molar, né, multiplicada por 2, é para 1 mol de base. Mas e para essa massa? Aí eu pergunto, quantos mols? Quantos mols isso vai dar? Você vai fazer essa continha aí, a matemática, né? Vai chegar nesse valor horrível aqui, ó, 0,36 milimols, tá bom? Aí fechou o exercício. Simples, né? Então, ó, a concentração, o exercício deu, do hidróxido, 0,1 mol para cada 1 litro. E para essa quantidade de mol, qual é o volume que eu tenho que utilizar? Você vai ver aí, fazendo a continha, que vai dar 3,6 ml. O que você pode aproximar para 3,7. Então, pessoal, 3,7 ml, letra A. Fechou o exercício. Bora para o terceiro exercício agora. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente em 2 câmeras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão, gente do céu, vai vendo, ó, pressão na câmara com água salgada. A água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado
Osmose reversa, pessoal. Eu vou te explicar porque tava na cara que era essa alternativa. Se você não pegou a questão, fica tranquilo que a gente vai dar um oi nessa matéria aí, ó. O que é uma osmose reversa, pessoal? É um textinho aqui que eu coloquei, mas eu primeiro queria chamar sua atenção para o seguinte. O que é osmose? Primeiro, osmose. Você estuda isso tanto em propriedades, na verdade um pouco depois de propriedades coligativas, e também estuda isso em biologia, que é muito importante, beleza? Osmose é o transporte de solvente do meio hipo para o meio hiper, do menos concentrado para o mais concentrado. Tem um médico que eu gosto muito, ele fala que é uma tentativa de diluição, tá bom? Porque o pessoal aqui sabe, eu leciono bioquímica, algumas diarreias, né, aula de química, né, pessoal, são de virtude em razão da osmose, né? Então tá lá no seu intestino algum tipo de coisa que o seu corpo odeia, bem concentrado. O que ele faz? Ele puxa a água, tenta fazer aquilo diluir, e isso é uma osmose, tá? Uma diarreia osmótica, só para ficar exemplificado aí para você, beleza? Mas ó, pessoal, osmose reversa, então é o processo contrário. Se a osmose é do hipo para o hiper, na reversa, você vai ter o transporte do hiper para o hipo. Você inverte. Só que isso acontece, pessoal, olha a dica do exercício. Ele falou membrana. Então é um processo de separação em que um solvente é separado de um soluto através de uma membrana. O solvente flui do meio hiper para o hipo e o soluto é pressionado, é forçado a passar para o meio de mais concentração, o que dá a letra E. Bora agora, pessoal, para a questão número 4. Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Que teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Bom, essa irregularidade, pessoal, é a determinação, a medida da densidade. Densidade. E por que é a densidade, professor? Porque densidade é massa por volume. Se eu tenho uma alteração de massa no leite, o volume não vai mexer, né? Então, a hora que eu ver essa alteração, eu consigo determinar essa irregularidade, que dá a letra D de dado. Bora agora para a questão número 5. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizando pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função da acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Pessoal, esse tipo de coisa é muito comum de ser abordado em química. A FUVEST gosta muito disso, o Enem também, todo vestibular gosta, porque mármore e outros carbonatos fazem parte da nossa vida, pessoal, tá? Carbonato de cálcio, carbonato de zinco, carbonato de tudo faz parte da nossa vida, e você precisa entender uma coisa: jogou carbonato com ácido ou uma decomposição térmica, chamamos de pirólise, sempre, não vou falar sempre, mas a maioria dos vestibulares colocam isso liberando gás carbônico. Vai liberar gás carbônico. Então, se eu jogo carbonato de cálcio, por exemplo, em um ácido, pode ser um ácido forte, como o ácido clorídrico, mas pode ser o ácido carbônico também, por que não? Dependendo da concentração. Mas enfim, né? Por que o exercício fala que são em locais mais habitados, urbanos, industriais? Porque a poluição chega a ser grande e aí você tem a reação, né, para a formação de ácidos na atmosfera, em razão do vapor de água. Isso vai liberar gás carbônico, o que vai acabar decompondo o mármore, né? Por isso que não pode colocar limão em contato direto com o mármore. Você quer estragar o mármore? Pega uma rodela de limão, corta no meio e começa a esfregar assim, ó. Você vai ver que se você fazer isso em alguns dias, nem vai estar lá seu mármore, né? Então, fica aqui a dica se você quiser destruir mármores na sua vida, beleza? Aprendendo, né, a fazer coisas horríveis aí com a química. Mas ok, vamos lá. Questão número 6, pessoal. Uma questão aí que, se eu não me engano, mexe com os princípios básicos da bioquímica. Muito legal. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos.
para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho, até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. Entretanto, poucas têm embasamento científico, e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma proteína. O quadro apresenta 5 dietas, tá lá, beleza. Ele diz, a dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato. Vamos lá, pessoal, olha aí, ó. Dieta 1, azeite de oliva é carboidrato? Não é. Dieta 2, carne de aves é carboidrato? Não, é uma fonte muito grande de proteína. Nozes, também não. Aí você só fica entre 4 e 5, né, pessoal? Agora olha ali, ó, ácido graxo insaturado. Azeite de oliva é um ácido graxo insaturado? É. Agora, olha a dieta 5. Carne de boi é um ácido graxo? Não, é uma fonte de proteína. Então, a dieta que relaciona adequadamente tudo isso que o exercício está falando aí, acaba sendo a dieta 4, o que dá a letra D de dado. Beleza, pessoal? Acho que ficou um pouco claro essa questão, princípios básicos de bioquímica. Tá aí, beleza? Questão 7. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados, contendo propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes no frasco, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade e foram obtidos os seguintes resultados. Frasco 1 e 2 e 3 contém líquidos miscíveis, 2 e 4 líquidos miscíveis entre si, 3 e 4 líquidos não inflamáveis. Com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco. Bom, pessoal, então se você para pensar aqui, a água, lógico, né, pessoal, eu nunca vi, quer dizer, dependendo da condição, né, mas você pegar um fósforo e colocar na água, não vai pegar fogo, pô, não pega fogo, inclusive você usa água, às vezes, não é o ideal, né, mas, enfim, deixa isso para outro assunto, né, outro vídeo. A água, lógico, é uma substância que o pessoal conhece muito bem, chamada solvente universal, então olha que legal, 3 e 4 líquidos não inflamáveis, então a água ou é 3 ou é 4. Aí você fala, líquidos miscíveis entre si. Frasco 1, 3 e 5. Gente, a água tem que estar ali, né? Para dissolver. A água consegue, né? A propanona, consegue até com o etanol, né? Aí já o tolueno, tetracloreto de carbono, menos miscíveis. Mas ainda é possível, beleza? Então isso dá pra gente aí, ó. Letra C. A água está contida no frasco 3. Questão número 9. Algumas moedas utilizam cobre metálico em sua composição. Esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, na presença de gás carbônico, sofre oxidação formando zinabre, um carbonato básico, e ele te dá a fórmula aí, que é tóxico ao homem e, portanto, caracteriza como um poluente do meio ambiente. Com o objetivo de reduzir a contaminação com o zinabre, diminuir o custo de fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar ligas resultantes da associação do cobre com outro elemento metálico. A propriedade que o metal associado ao cobre deve apresentar para impedir a formação de zinabre nas moedas é, em relação ao cobre. Então, pessoal, nessa questão 8 aí, ó, pensa o seguinte, né? Ó, o exercício está falando que esse metal, o cobre, tá? Ele sofre oxidação. Se o cobre sofre oxidação, gente, isso aqui resolve muitas questões. Já falei isso no mínimo em 3 revisões aqui. Se ele sofre oxidação, significa então que ele gosta de oxidar. Se ele gosta de oxidar, ele tem um baixo potencial de redução. Então, para que outra substância, né, o que a gente chama de metal de sacrifício, você bota o metal de sacrifício porque ao invés do cobre oxidar, o metal de sacrifício vai oxidar, se sacrificando em detrimento do cobre, permanecer estável, né, do jeito que ele é. Então, pessoal, para você colocar ali o metal de sacrifício para impedir a oxidação, esse metal de sacrifício tem que oxidar primeiro. Para ele oxidar primeiro, ele tem que ter um potencial de redução mais baixo que o do cobre. Porque quanto mais baixo é o potencial de redução, menos ele gosta de reduzir e mais ele vai querer oxidar. Então, a característica aí que você tem que levar em consideração, ó, tá aí na letra C, menor potencial de redução. Beleza? Bora para a questão 9. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de
Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. A primeira etapa desse beneficiamento é letra A, decantação. Olha, pessoal, o exercício já te deu a dica aqui, né? Olha só, ele disse aqui, ó, componentes mais densos. Qual é a separação de misturas aí que se baseia fundamentalmente na densidade? É a decantação, né? Um exemplo clássico é você pegar água, né, misturar com areia, mexe bastante, você vai ver que vai ficar um negócio meio esquisito, mas depois você deixa aí parado por dia, você vai ver que no final das contas a areia vai ficar embaixo e a água vai ficar por cima, beleza? Então, letra A, questãozinha tranquila. Bora para a última questão, questão número 10. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto se caracteriza por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando no grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A forma estrutural é. Então, pessoal, a letra A aí, ele até te dá o fenol, tá certo? E também, nesse contexto aí, você vai perceber que você até tem um grupo de 4 carbonos na posição orto. Só que não é o butil, o terc-butil. Na letra B, nem adianta você olhar, porque a posição do grupo alquil está na posição meta. Na letra C, na posição para, você ali está tendo um carbono se conectando ao anel. E aí você vai ter um álcool, não um grupo metox, tá bom? Ali na letra D de dado, tem as características, só que não é um anel aromático, então não é um fenol, não pode ser. Na letra E tá perfeito, ó. Você tem um terc-butil, né? Porque esse carbono que está ligado aí é um carbono terciário, e você tem ali um grupo metox, né? Caracterizando aí um grupo que o oxigênio está ligado ao grupo CH3, beleza? Então nós ficamos aí com a letra E, que dá esse cara aqui, né? Se você parar para analisar, é isso mesmo, CH3 e o grupo metox, uma questãozinha de química orgânica. Pessoal, da revisão é só. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com os seus estudos aí. Vai lá, arrebenta na prova do Enem, deixa o like, se inscreve no canal se você está gostando dessas nossas iniciativas. Para quem está precisando de aulas particulares, temos online, presencial, de pré-vestibular, né? Química, reforço para ensino médio, bioquímica básica e avançada, né? Então, pessoal, é isso. Espero ter contribuído. Muito obrigado e até a próxima.